Vou começar esse vídeo um pouco diferente. Vou começar contando uma história. Então vamos lá. Vamos supor que você está no seu último atendimento, depois de um dia inteiro de atendimentos, um seguido do outro, sem intervalo, intervalo só para o almoço. Então você está extremamente cansada, mas ainda falta um atendimento. Então tá ali por volta de 8 horas da noite, hoje é uma quinta-feira. No dia seguinte, você ainda tem que continuar trabalhando, vai acordar cedo. Então, o cansaço começou a aparecer ali de uma forma mais pesada. E daí dá 8h05, 8h10, 8h20 e o cliente ainda não apareceu. E daí começam a aparecer vários pensamentos na sua cabeça. Poxa vida, ele deveria ter mandado uma mensagem. Será que aconteceu alguma coisa? Não é possível. Ou até mesmo de, nossa, eu acho isso uma falta de respeito. Ele tinha que ter me mandado mensagem, ele devia ter avisado. Que falta de consideração, olha o horário. Pode até surgir alguns sentimentos, daí também, talvez raiva, talvez angústia por querer ir embora e você não está conseguindo, sem mesmo o que saber o que fazer. E aí, o que faremos? E daí a resposta, claro, né? Como todo psicoterapeuta diz, depende. E eu vou trazer alguns aspectos da FAP, da psicoterapia analítica funcional, para a gente poder pensar um pouco sobre isso, para a gente não chegar a uma conclusão rápida. Então, tem alguns aspectos, tem várias contingências acontecendo, tanto do terapeuta quanto possivelmente do cliente. Então, será que o que você faz é ligar para ele já cancelar e dizer que não tem mais sessão porque não dá mais tempo? Ou será que você espera e daí você vê o que aconteceu, mas você está se sentindo cansada, com vontade de ir embora, não está com vontade de esperar? Enfim. Então, bom, vou trazer outros aspectos importantes, alguns conceitos. Depois até a gente pode fazer um vídeo específico com cada um desses. Sobre comportamento clinicamente relevante, já tem um vídeo no nosso canal, então você pode ir lá e assistir, que vai ficar ainda mais claro. Mas a respeito das 5 regras da FAP, a gente também vai fazer, e aí a gente vai trazendo mais conteúdo sobre. Mas então, bom, tem uma parte importante que a gente não pode deixar de lado, que é o que é que tem dentro daquela contextualização daquele caso. A gente precisa de estar constantemente fazendo essas análises através do caso. Pode ser que seja um cliente que sempre atrasa. Ou seja, isso é um comportamento problema, isso é um CRB1 dele. Mas pode ser que não. No caso deste cliente, o que a gente observa nessa contextualização deste caso é que é um cliente que apresenta regras extremamente rígidas, uma certa inflexibilidade mediante as regras, e quando isso acontece quando coisas fogem do seu controle, ele tende a vir com muita cobrança, muito alta cobrança, uma alta exigência muito grande sobre situações que ele deveria estar fazendo de uma forma, mas não conseguiu. Então, este dado vai ser muito importante para a gente conseguir conversar um pouco, entender quais são os passos que a gente pode dar em relação a esse cliente. Porque a gente está ali para fazer todas essas análises e saber cada passo e cada intervenção que a gente vai fazer neste caso. Então, bom, se a gente tem na nossa contextualização que este é um comportamento problema, se ele se identificando isso, né, de autoexigência, tudo isso que eu descrevi aqui para vocês. Então, tem algo para a gente observar. Então, o que poderia acontecer ali na relação terapêutica que poderia levá-lo para um comportamento de melhora? Então você resolve esperar. Vou continuar a história. Então você resolve esperar, e o que acontece é quando ele chega na sessão, 8h30, ele chega se desculpando horrores, dizendo que ele teve uma reunião no trabalho, que demorou muito mais do que ele esperava, ele não conseguiu mandar uma mensagem porque a reunião era extremamente restrita, não era possível usar telefone. Foi realmente muito complicado e depois ele saiu correndo e não conseguiu mandar mensagem, então ele preferiu vir para cá.
E daí o que acontece? Ele passa os restantes 20 minutos, 30 minutos, se culpando, se cobrando pelo atraso, se justificando de várias formas, pedindo desculpas para a terapeuta, de uma forma constante, insistente, ou seja, a sessão foi basicamente para ele se desculpar, para ele se cobrar, para ele continuar neste processo. Então, a gente consegue identificar que o que estava acontecendo ali naquela hora é um comportamento problema, é um CRB1. Então, cabe a nós, enquanto terapeuta, identificar que isso está acontecendo, ou seja, evocou ali, o atraso evocou esses comportamentos. Então, o que a gente precisa é de trabalhar isso. E tem alguns aspectos que a gente pode trazer, como, por exemplo, sinalizar o que está acontecendo. Por exemplo, você consegue identificar isso que você está dizendo aqui agora para mim? Isso que você está falando aqui é exatamente o que aconteceu na semana passada, quando você foi encontrar com aquele amigo, e daí você chegou aqui me contando todas as coisas que você deveria ter feito diferente, mas você não fez, e como que foi difícil estar presente naquele encontro? É a mesma coisa? É o mesmo sentimento? Você consegue perceber esta relação? Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? E nisso a gente pode evocar comportamento de melhora, CRB2, ali dentro da relação terapêutica. Como, por exemplo, é, será que você poderia acolher o que está acontecendo? Você consegue entender por que que você atrasou? Se fosse eu que tivesse atrasado, o que que você diria para mim? O que que você falaria para mim? Como que você reagiria? Você diria as mesmas coisas que você está dizendo para você, para mim? Provavelmente, né? Neste caso, ele diria não, porque também faz parte do comportamento dele. Então, daí, de ir promovendo outros comportamentos, como, por exemplo, de autocompaixão, de acolhimento, de entender que tá tudo bem, coisas fogem do controle mesmo, e não tinha o que ele pudesse fazer. De acolher as desculpas, porque cabe, né? Até porque tem a pessoa terapeuta ali, mas ao mesmo tempo, o excesso do que está vindo ali, que é um comportamento problema, da gente tentar trazer um comportamento de melhora acontecendo ali. Vamos supor que ele consegue acolher o que está vindo, entender, diminuir a frequência do comportamento de se cobrar, de se criticar e entender um pouquinho mais sobre o processo, como, por exemplo, ele dizer, realmente não tinha o que eu pudesse fazer. Da próxima vez, talvez eu possa tentar te dizer, olha, estou entrando na reunião, pode ser que atrase. Mas eu entendo que hoje não tinha o que eu pudesse fazer e ok. Então, acho que são alguns aspectos que vão aparecendo ali em relação ao nosso cliente enquanto CRB2 para a gente reforçar. A FAP traz isso muito bem estruturado com as 5 regras da FAP, de evocar, de reforçar, de observar o efeito, de promover estratégias para essa generalização que acontece dentro do processo terapêutico para a gente promover mudança para o cliente. Então, se você quiser saber mais sobre isso, não deixe de acompanhar a gente aqui no nosso canal, que a gente vai estar falando mais sobre isso.